Vocês estão bem? Vamos para cima então? Estamos no segundo domingo da série do Advento chamada Esperança. Nós vamos ler hoje Isaías capítulo 61. Você já pode abrir a sua escritura comigo? Esse será o nosso texto nessa manhã. Ah, pastor, mas vai ser um versículo? Não, o capítulo todo. Pode segurar e apertar o seu cinto na sua cadeira. Amém? Aleluia. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Vamos orar novamente? Senhor Jesus, nós te bendizemos. Obrigado pela sua doce, preciosa e cara palavra a nós. Pedimos que nessa manhã você seja conosco, que você are o nosso coração com o teu Espírito Santo, para que a sua palavra encontre raízes profundas em nós e essa semente possa crescer e dar bons frutos para a sua glória. Nos transforme pelo poder da sua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto eu li esse texto, eu lembrei de algo que eu gosto muito, que eu admiro. E eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouco da minha história pessoal com relação a isso que eu lembrei. Uma das coisas que sempre me encantou nas profissões, foi a área da segurança pública. Eu sempre gostei demais, ao ponto de realizar alguns concursos nessa área. Então, eu realizei concurso para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal de Balneário, para a Polícia Militar do Paraná, e em 2 oportunidades eu fui aprovado. Mas, como sou um marido muito obediente à minha esposa, resolvi considerar o que ela me falou. E ela falou, não vá para essa área. E eu, pois bem, então eu não vou para essa área. Foi bem assim a conversa, papum. Né? É a versão encurtada. A estendida, depois vocês perguntam para mim depois. Porque isso talvez com certeza traria, riscos à nossa família.
a exposição de nossa família, que não é pequena, não é fácil de esconder, então traria certo risco. E o Senhor acabou me conduzindo para outros caminhos profissionais e vocacionais, mas essa admiração seguiu. E algo que especificamente eu gosto bastante são dos batalhões ou das equipes de operações especiais. Então, você deve pensar e imaginar que o filme Tropa de Elite eu já assisti inúmeras vezes, os filmes. Toda vez que passava na tela quente, eu assistia. Então já perdi o número de quantas vezes eu assisti. Outra forma de relaxar era ouvindo podcasts de combatentes ou ex-combatentes de grupos militares. São meus pequenos lapsos que eu gosto de relaxar. E o que mais me impressiona, meus irmãos, é o comprometimento que eles têm com a missão. Um comprometimento inabalável com a missão. Sim, eles são extremamente bem treinados, eles são mentalmente muito fortes e altamente técnicos em cada movimento que eles executam no campo de batalha. Contudo, o comprometimento que eles têm com a missão é o que realmente se destaca, é o que realmente os torna diferentes. Não é à toa que um dos lemas do Batalhão de Operações Especiais é missão dada, missão cumprida. Independentemente de como eles estão, da sua condição, porque eles fazem turnos de plantões, se estejam eles cansados ou descansados, eles precisam cumprir a missão. Estejam eles saudáveis ou feridos, eles precisam concluir a missão. Sob ataque ou em vantagem, esse compromisso persiste. E muitas vezes o compromisso com a missão lhes custa a própria vida. Algo que realmente é admirável e respeitável. Então, quando eu penso em missão, essa é a imagem que eu tenho. Um comprometimento último com a missão. Existem inúmeras histórias que eu poderia contar aqui de combatentes que, nesse comprometimento, entregaram as suas vidas como heróis para proteger terceiros que talvez nem soubessem da existência deles. E por fidelidade à missão, doaram as suas vidas. Mas entre todos esses, houve um apenas que cumpriu uma missão impossível e que realizou com perfeição essa missão, destruindo o inimigo, nos libertando do poder do pecado, das trevas e restaurando a nossa paz com Deus. E essa pessoa, esse homem, foi Jesus Cristo. Ele recebeu uma missão divina, e se comprometeu, cumprindo plena e cabalmente essa missão. As implicações do cumprimento dessa missão, da missão de Jesus, se dão de maneira temporal, mas também de maneira eterna. Essa realização e cumprimento da missão de Jesus transforma o destino de todo aquele que crê que o Filho de Deus é o Senhor e Salvador das suas vidas. E então, quando creem no Filho de Deus, agora os desdobramentos eternos estão imputados sobre ele, sobre nós, a vida eterna. Também existem desdobramentos temporais. Esses crentes recebem cura, libertação, alegria, consolo e tantas outras bênçãos no tempo presente. Mas como a missão do Messias prometido pode trazer esperança para nós hoje e futuramente? Como? Quais as implicações da missão do Messias prometido aqui através do profeta Isaías? Implica na nossa vida, nos faz viver à luz dessas verdades no tempo presente. Essas são as perguntas que nós vamos buscar percorrer nesse texto, amém? E o primeiro ponto do sermão, nós vamos falar sobre a missão do Messias. Quem é esse Messias prometido? E está ali no texto do capítulo 61, verso 1, parte A. Acompanhe comigo ali, a parte A do verso 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Essa expressão do Espírito do Senhor,
que está sobre mim, demonstra a primeira coisa. O Messias foi separado por Deus. O Espírito estar sobre demonstra que o servo, aqui em Isaías, o Messias prometido, é totalmente dependente da capacitação divina. Ele é dependente do poder que está sobre ele. Esse é o primeiro ponto. Ele é capaz para cumprir essa missão, e a capacidade vem de um poder, do Espírito que repousa sobre ele. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 4, verso 18 a 21, nós vemos que esse Messias prometido não é nada mais, nada menos do que Jesus. Para nós não é apenas uma figura obscura. Jesus aplica Isaías 61 a ele. Ele fala diretamente: eu sou o cumprimento dessa profecia. Ele, abrindo a Torá, lendo o profeta Isaías, conclui com uma fala muito específica. Verso 20 diz assim, de Lucas 4. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ou seja, eu sou o Messias prometido. O Messias prometido é capacitado pelo Espírito, mas também é separado por Deus para. A imagem dessa unção, de ser ungido pelo Senhor para algo, traz em linhas gerais a ideia de uma pessoa que foi destinada especificamente para cumprir uma tarefa. Alguém que foi separado para cumprir algo específico. Isso é, em linhas gerais, ser ungido. Ou seja, Deus é quem escolhe, capacita e dirige, por meio do seu Espírito Santo, Jesus, para cumprir a missão que lhe foi determinada. O nosso Messias é plenamente capaz e separado para cumprir a missão que lhe foi dada. Ele está apto. E é isso que a história nos provou. Mas avançando, nós vamos ver qual era a missão desse Messias. Se ele está preparado e capaz, qual era a missão dele? O texto é claro. Vamos seguir para o verso 1, parte B, até o verso 3. Olhe comigo. Separado para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a missão do Messias prometido, de Jesus. E que descrição maravilhosa dessa missão, gente. Não haveria alguém mais apto, talvez, para descrever a missão de Jesus. Ele foi destinado e prometido a fim de buscar as ovelhas perdidas, aquelas ovelhas que se extraviaram pelos seus próprios caminhos, e as buscando curar, restaurar, libertar, trazer alegria a cada uma delas, consolar essas ovelhas perdidas. Essa é a missão de Jesus. E esse Messias, ele foi anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi prometido. Mas isso não permaneceu apenas como uma promessa. O Messias prometido se tornou cumprimento. E sabe o que nós fazemos essa manhã aqui? Todos nós provamos da realidade do Messias que outrora foi prometido, mas que é uma realidade. É isso que nós fazemos nessa manhã aqui. Jesus foi enviado então com a missão de pregar as boas novas, consolar os que choram, curar aqueles que estão doentes, mas têm um coração quebrantado, pôr em liberdade os cativos, trazer alegria, uma nova veste, uma nova roupa, trazer celebração em vez de lamento e luto. Mas que missão desafiadora é essa? Que missão
desafiadora Jesus recebeu para cumprir. Eu fiz um exercício e tentei me colocar no lugar de Jesus. Não sei se você já fez isso. Imagine comigo você na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. E aí o Pai fala assim, então, sabe aquele plano que a gente estava conversando? O que você acha de executar ele agora? Qual o plano? Eu falaria, por que a gente não revê esse negócio aí? Tá tudo bem aqui, Pai. Pai, eu não estou muito afim de ir lá, encarnar e morrer por pecadores. Sofrer aquilo que eles merecem de fato. Vamos fazer assim, vamos tentar outra estratégia? Esse seria eu. Não sei você, esse seria eu enquanto Jesus. Mas graças a Deus, o Messias, meus irmãos, prometido, ele não apenas encarou essa missão, como ele encarnou essa missão. E ele o fez no momento exato, chamado dispensação da plenitude dos tempos. No auge da história, o Filho de Deus encarnou, assumiu forma humana e cumpriu de maneira perfeita a obra que o Pai lhe concedeu. E ele fez isso por amor e de forma voluntária e amorosa ao Pai. E então o Messias vem e proclama boas novas aos de longe, mas também aos de perto. E ele proclama essas boas notícias não apenas como um pregador. Afinal, ele próprio é as boas novas. Ele não apenas anuncia, mas ele é aquilo que ele anuncia. E ele é o único capaz de conceder aquilo que ele anuncia à sua audiência, aos seus filhos. Ele é o único capaz de falar sobre o consolo, mas consolar os que choram. Ele é o único capaz de falar sobre o amor, mas amar genuinamente. Ele é o único capaz de falar sobre angústia e tirar a angústia do nosso coração. Jesus era plenamente capaz para cumprir essa missão, capacitado pelo Espírito, separado para tal, e uma missão que busca libertar os que estão presos em algemas, curar os quebrantados de coração, consolar os que choram e trazer alegria. E ele fez tudo isso, anunciando as boas novas, mas sendo ele mesmo as boas novas, falando e fazendo. Mas qual era o alvo? E nós vamos para o segundo ponto dessa mensagem. Qual era o alvo da missão do Messias prometido? A quem essa obra estava destinada? A quem? Jesus é o Messias prometido, isso está claro. Capaz e preparado e separado para tal. E a sua missão era pôr em liberdade, proclamar as boas novas, curar, libertar, consolar, alegrar os corações. Mas para quem? Com relação a quem? Isso também está claro no texto, meus irmãos. A missão, o alvo da missão eram os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, os algemados em prisões e os desolados. Lembre que Isaías está falando para um povo num contexto pós-exílico, o que está saindo do exílio babilônico. Pessoas que estão saindo de um lugar desolado, vivendo um momento de reconstrução, que estavam devastadas sob o jugo e a opressão, retornando do cativeiro, buscando recomeçar as suas vidas e carregando a profundidade das perdas, mas diante de uma promessa de restauração. E quando nós trazemos para o nosso contexto, para a nossa realidade, o que nós enxergamos não é um Messias prometido como eles ouviram, como eles exercitaram a fé. O que nós enxergamos é um Messias manifesto, é Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo veio resgatar os fracos, os perdidos, os incapazes, os que reconhecem a sua miséria espiritual. Jesus tem como alvo, meus irmãos, aqueles que em sua dor já não encontram mais ânimo para caminhar, já não encontram mais ânimo para lutar. Aqueles que estão tão enredados em seus vícios que a liberdade não é nada mais do que uma miragem distante.
aqueles que acreditam que jamais experimentarão do favor de Deus de novo. Jesus veio para aqueles que acham que não há possibilidade que o justo juiz julgue as suas causas impossíveis. Veio para aqueles que têm a sua vida reduzida a pó e cinzas. É exatamente para esses que Cristo veio proclamar boas novas. A esses é que Ele busca, traz à luz a vida, aqueles que reconhecem que dependem dEle. A missão do Messias, então, tem como alvo essas pessoas, e é trazer esperança, restaurar aqueles que estão arruinados, dar beleza onde só havia cinzas, nos resgatar do mundo, mas também nos resgatar de nós mesmos. O alvo da missão de Jesus são pecadores como eu e como você. Pecadores que buscam por perdão e por arrependimento. E que grande consolo é saber que o Messias prometido veio para aqueles que mais precisam dele. Se você precisa de Jesus, deixa eu te falar, o Messias prometido veio para você. O Messias prometido veio para aqueles que mais precisam dele. E é isso que ele mesmo fala em Lucas 5, 31 e 32. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, Jesus não veio para os melhores, para os mais hábeis, para os mais capazes. Não, não, não. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os pecadores, para os piores pecadores. Para aqueles que não têm mais esperança, então Ele mesmo se faz a esperança do coração deles. Assim como é a minha e a sua esperança hoje. Cristo é a nossa esperança também. Aleluia por isso. Mas o que mais me impressiona é a forma como Jesus executa a sua missão. Não é que ele foi destinado para isso, que ele foi capacitado para isso. Não é a sua missão em si, extremamente difícil, comprometedora. Tampouco é o alvo da sua missão, seres completamente corrompidos e depravados, mas a forma como ele executa é fantástica. É uma das coisas mais surpreendentes a maneira como ele executa o projeto redentivo. Pense em um Deus supremo, repleto de poder, infinito, imutável, e que na eternidade poderia muito bem ter estalado os dedos e manifestado graça, justiça, colocando todas as coisas em ordem, simplesmente por uma palavra da sua boca. Mas não foi assim que ele intentou. O nosso Redentor escolheu manifestar o projeto redentivo se colocando ao nosso lado. Ele se colocou ombro a ombro comigo e com você. E ele fez isso quando encarnou, meus irmãos. Nesse momento ele se identificou conosco, assumindo a forma humana. O Rei do universo, o Deus incriado, se tornando frágil como um bebê e sendo cuidado por sua mãe, necessitando de auxílio nos cuidados mais básicos. O pão da vida precisou ser alimentado. O Senhor dos exércitos precisou ser protegido. O Deus da glória, meus irmãos, sentiu frio, fome, chorou, lágrimas escorreram pelo seu rosto, foi tentado, sofreu e padeceu em um madeiro. Mas antes disso, em sua jornada, na sua jornada ministerial aqui nessa terra, por se identificar conosco, ele foi ao encontro de homens e mulheres. Ele foi ao encontro de pecadores. E ele se compadeceu deles. Homem que era, provando das dores, das fragilidades. Ele foi ao encontro dessas pessoas pecadoras. E entendeu as suas limitações, entendeu as suas incapacidades, entendeu as suas fragilidades e os seus pecados. O seu coração se fez um com eles.
E ao passar por cada vida nessa terra que o encontrou, ao passar por cada pequena vida nessa existência limitada, lhes deu uma oportunidade nova. Uma oportunidade de um novo recomeço. Uma oportunidade de iniciar uma vida não mais fundamentada nos méritos pessoais, não mais fundamentada na justiça própria, não mais fundamentada nos seus próprios esforços, mas a oportunidade de um recomeço, fundamentado na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Jesus passou e se compadeceu dessas vidas, identificando-se conosco, indo até essas pessoas pecadoras. E quando chegou até elas, lhes deu a oportunidade de um recomeço. E o Novo Testamento está repleto dessas histórias de Jesus, desses relatos de Jesus. O que nós vemos na missão de Jesus, do Messias prometido, não é nada mais, nada menos do que a exata perfeição, a exata imagem do amor do Pai manifesta. Do Deus trino que veio ao homem quando ele caiu lá no Éden, quando podia muito bem ter acabado com tudo, mas Deus veio na direção do homem. E do Deus que seguiu ao longo do Antigo Testamento, através de inúmeras alianças, vindo até nós, nos resgatando, nos conhecendo e não levando em conta a nossa estrutura caída, mas amando. E que se fez presente entre nós, como homem, em Cristo Jesus, vindo em nossa direção, para nos dar uma nova vida através do Evangelho. Meus irmãos, isso é glorioso. Agora Deus, em Cristo Jesus, não é simplesmente um Deus longe. Sabe quem o nosso Jesus é? Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus que está. Jesus foi além das palavras de amor, meus irmãos. Ele amou de fato. Ele amou verdadeiramente e com autenticidade. Jesus, o nosso Cristo, foi além das palavras de consolo. E ele consolou aqueles que choravam. Jesus, ele foi além das palavras de libertação, do seja livre. Mas ele pôs em liberdade os cativos. Assim como ele também foi além das palavras de alegria. Ah, não se entristeça mais. Mas ele mesmo se fez alegria no coração daqueles que ouviram a sua voz. Meus irmãos, Jesus esteve comprometido com a missão que recebeu do Pai. E o comprometimento dele foi até a última gota de sangue. O comprometimento de Jesus foi até o seu último suspiro. E ele cumpriu com exatidão, com perfeição, tudo aquilo que era necessário, sem que deixasse nada por fazer. Ele cumpriu toda a missão que foi destinada a ele. Toda a obra redentiva confiada ao Filho, o Filho assim o fez. Você gostaria de uma evidência? Eu lhe dou uma evidência. A evidência de que não ficou nada por fazer é a forma pela qual nós nos apropriamos de Cristo. Sabe como Cristo se torna meu e seu? Única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Não por nossas obras ou por nossos méritos. Sabe o que isso fala? Jesus cumpriu plenamente a missão que recebeu de Deus. O seu sangue foi derramado, a sua vida foi esvaída naquele madeiro. E ele cumpriu com consistência e comprometimento a missão de Deus. Agora não nos resta mais nada a fazer. Simplesmente tomarmos Cristo pela graça, mediante a fé. Aleluia por isso. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos. É por causa de Cristo Jesus e da obra dele. Aleluia! E assim nós vamos ao terceiro ponto. A missão do Messias prometido ilumina a nossa missão. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos ele relutando com a missão que recebeu. Mas o que nós vemos, à luz daquilo que falamos no início do nosso sermão,
É Jesus como um soldado preparado, falando: Pai, missão dada é missão cumprida. Eu certamente vou cumprir essa missão. Sendo assim agora, por extensão, a missão de Jesus nos alcança. A missão que era dele se torna nossa missão. Minha e a sua também. E a pergunta que eu faço então é: será que a nossa missão tem sido a mesma missão de Jesus? Ou será que nós temos abraçado uma outra missão? Veja, toda a vida de Jesus o empurrava, toda a sua agenda caminhava para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento da missão que ele recebeu. Não é verdade? Será que toda a nossa vida tem caminhado para o cumprimento da missão de Deus, da missão que Jesus teve e que agora se estende a nós? O que me parece é que frequentemente nós temos priorizado o nosso conforto e o nosso bem-estar acima de qualquer outra coisa. Exatamente ao contrário do que Jesus fez. Nós temos buscado muitas vezes relacionamentos que sejam convenientes aos nossos interesses. Também ao contrário do que Jesus fez. Nós buscamos amizades que exijam de nós o mínimo esforço possível. Amizades que não nos desgastem. E outra coisa que nós fazemos muito bem é tentamos evitar a qualquer custo situações que nos levem a fazer algo obrigado, porque nós somos crentes. Ah, me pediram isso, caramba, eu vou ter que fazer porque eu sou crente. Cara, eu sou obrigado a fazer porque eu estou na igreja, o irmão pediu, e se eu não fizer, o que vai ser? O que ele vai pensar de mim? Eu vou precisar fazer, cara. Que miséria. Afinal, nós queremos evitar o incômodo de sacrificar as nossas vontades pelo compromisso da fé que temos. Quando nós olhamos para essas evidências, meus irmãos, e quando eu falo isso, eu falo nós. O que elas nos mostram é que possivelmente nós temos abraçado uma outra missão. Mas nós somos muito bons com as palavras. Nós somos muito bons em falar sobre a Bíblia. Nós falamos muito bem sobre livros de teologia e nós falamos muito bem sobre as doutrinas centrais do Evangelho. Ah, como nós somos hábeis em falar sobre o amor, sobre a piedade, sobre a hospitalidade, como nós somos bons em falar sobre misericórdia. Mas como nos é difícil viver o amor. Como é complicado viver de fato a misericórdia. Como é difícil viver a hospitalidade, as doutrinas, a Bíblia. Mas como hábeis nós somos em falar dessas coisas. Viver essas coisas é completamente diferente do simples discurso que está pronto em nossos lábios. E quando nós olhamos para a missão de Jesus, meus irmãos, Ele nos faz considerar a nossa missão agora. E aí nós precisamos olhar o quanto de verdade há naquilo que falamos, o quanto de autenticidade há naquilo que confessamos, naquilo que ensinamos, naquilo que nós oramos. O quanto de autêntico há. Me parece que a nossa vida é fracionada. Mas quando olhamos para Jesus, não é assim. Jesus foi pleno em sua missão, completo, íntegro. Quando olhamos para a missão de Jesus, o que nós vemos é um exemplo claro e vívido de como deve ser a nossa caminhada cristã. A caminhada lado a lado com Jesus, que se compadeceu de nós, deve nos levar a uma vida sem divisões, a uma vida não fracionada, não fragmentada, não dualista. Deve nos levar a uma coisa só, onde aquilo que nós falamos é a expressão e a manifestação daquilo que nós somos, daquilo que nós realmente somos, da vida que nós temos em Cristo Jesus. Onde o que nós falamos
é a manifestação da autenticidade da graça e do Evangelho em nós. Assim, de fato, nós seremos uma coisa só. Seremos os mesmos, aonde quer que estejamos. No trabalho, eu sou assim. Em Cristo Jesus, um carvalho de justiça, uma nova identidade. Na igreja, em casa, quando estou viajando distante de todo mundo. No futebol, não seremos fracionados. O que nós precisamos entender é que o Evangelho, meus irmãos, é intrínseco. O Evangelho, ele vem das profundezas, ele não é dissociado, mas ele é visceral. O Evangelho é como algo simbiótico. Aquilo que eu falo, que eu ensino, que eu considero, ou aquilo, a forma como eu vivo, como eu ajo, é uma coisa só. Não é fracionado, não é distinto. O Evangelho é visceral. Jesus nos mostrou um Evangelho onde ele proclamou, mas ele fez. Onde ele teve palavras de amor e verdadeiramente amou. O problema é que nós não conseguimos. E aqui nós vamos para o nosso terceiro ponto. Nós não conseguimos. Nós realmente somos bons em falar as coisas, em compartilhar nossas ideias, em dividir nossas opiniões, mas nós precisamos muito aprender a respeito dessa essência intrínseca do Evangelho. Dessa essência de um Evangelho que é genuína e visceral, que não é dividida, mas que é completa. Manifesto na missão de Jesus, o que nós vemos na missão de Jesus? Se não integralidade, como falamos na série anterior. Jesus Cristo na cruz, o que nós vemos é beleza, porque ele integralmente cumpriu a missão. Em palavras e em ações. Mas nós não estamos dispostos nem mesmo a entregar a nossa agenda ao senhorio de Cristo. Mas aqui, diante desse auditório, dessa assembleia, nós temos santos e santas em Cristo Jesus? Amém? Você é um santo e uma santa em Cristo? Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. Você não é o santo nos moldes que o mundo convém, mas nós somos santos em Cristo, por causa do que Cristo fez por nós. Então, sabe o que nós estamos falando? De pessoas separadas. Santidade, santificação tem a ver com se separar, com ser distinto. E se é distinto, é para o relacionamento com Deus e para cumprir algo. Então, o que nós estamos falando é que você e eu fomos separados para uma missão também. Então, eu gostaria de reformular algumas perguntas e perguntar: nós estamos às ordens do Senhor para cumprir a missão de Cristo? O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho muda a nossa vida. Ele não é apenas como um papagaio de pirata que fala e não sente e não vive. O Evangelho é visceral. Se somos verdadeiramente santos em Cristo Jesus, fomos separados para Deus e separados para manifestar o testemunho de Cristo nessa terra. Mas nós estamos dispostos a receber e cumprir a vontade de Deus, sem nos opor a ela, sem relutar ou negociar. Meus irmãos, precisamos olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus no cumprimento da sua missão como Messias prometido, nós não o vemos reclamando, negociando ou abandonando a jornada no meio do caminho. Falando: pai, eu não vou continuar. E o pai insistindo: não, filho, continue. Pelo contrário, nós vemos em Cristo um firme compromisso e um profundo comprometimento com a missão. Que mesmo nos momentos mais adversos, quando foi tentado por Satanás no deserto, passando fome, sede, vulnerabilidade, permaneceu firme e resoluto, porque ele sabia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Nos momentos mais tensos, isso nos encoraja, quando estivermos passando por momentos de tribulação, não retrocedermos, mas lembrarmos: ei, também sobre nós está o Espírito do Senhor, o Conselheiro, o Paracleto, nos fortificando, para que sigamos firmes e resolutos na missão. E então, assim como Jesus confiou no Pai, nós também deveremos fazer.
sem relutar, sem nos opor, de todo o coração. E eu quero deixar muito claro a nossa fragilidade. Porque quando deveríamos confiar plenamente, na verdade o que fazemos é gastar grande parte da nossa vida investindo recurso, tempo, investindo a nossa atenção em coisas que têm pouco ou nenhum valor eterno. E então nós muitas vezes perdemos a saúde para conquistar dinheiro, e mais à frente gastamos todo o dinheiro para reconquistar a saúde perdida. E então, repetidamente passamos a abraçar projetos com intensidade, vigor e paixão, que no final simplesmente se revelam coisas que alimentaram o nosso ego inflado e vulnerável. Ao ponto de que nós chegamos num momento em nossas vidas, tantas vezes, insensíveis à compaixão e à misericórdia. Quando nossos irmãos e irmãs sofrem ao nosso lado, nós não conseguimos nem exercer isso. Nós não conseguimos gastar 5 minutos em oração, ou uma breve mensagem, encorajando nossos irmãos e irmãs. Meus irmãos, com frequência nós negligenciamos a vontade de Deus. E talvez você esteja se pensando, onde está a esperança nisso tudo? Essa mensagem como corta de um lado, corta do outro. Como é difícil viver o que falamos. Como é difícil viver o que pregamos. E certamente estaremos sempre aquém, porque a palavra que carregamos é muito maior do que nós. Mas onde está a esperança nessa missão? Pastor, parece que eu estou sendo esmagado. E é por isso que eu convido você a acompanhar o verso 4 em diante, até o 9. Acompanhe no texto comigo, verso 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão seus lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da vossa afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Novamente lembrando, essa profecia foi dada num contexto de retorno do exílio, onde o povo de Judá estava voltando da Babilônia e buscando reconstruir Jerusalém, restaurar a sua identidade nacional. E eles recebem essa promessa, mas em circunstâncias esmagadoras. Estavam escravizados e oprimidos e sem perspectiva de restauração. Tudo o que eles tinham era uns aos outros. Muito parecido com a nossa condição hoje. Quando olhamos para a missão de Jesus e somos esmagados porque não conseguimos. Tudo o que nos resta são pecadores como nós, que buscam a confiança em Deus. Mas não podemos nos esquecer que existe uma promessa, exatamente para pecadores como eu e você, que não conseguem viver o que falam. E Deus, aqueles irmãos, aquele povo, falou assim: ei, meus filhos, eu darei a vocês uma nova história. Eu levarei vocês de volta à terra que vocês saíram, e vocês vão recomeçar. Aquilo que foi destruído será reconstruído. A vida voltará a fluir em Israel. E além disso, aqueles que oprimiram vocês não mais os afligirão. E esse novo capítulo será tão extraordinário na vida de vocês, que se no passado vocês foram assolados geração em geração, agora as gerações futuras, geração após geração, serão impactadas com a nova história que eu vou escrever por meio de vocês. Através de vocês e no meio de vocês será manifesto o Messias, que libertará, vai consolar, restaurará, trará alegria,
ao ponto de que vós, verso 6, sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, a glória das nações serão a glória de vocês. No lugar da vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar da afronta, vão exultar na herança. Possuirão em dobro todas as coisas e tereis perpétua alegria. Meus irmãos, que bela promessa Deus faz àquelas pessoas desoladas, que não tinham capacidades e nem condições e nem viam nada diante delas. E tudo que ele fala é para que isso aconteça, simplesmente confiem no Messias prometido. Coloquem no trono do coração de vocês Deus acima de todas as coisas, sem que hajam rivais. E assim é conosco também. Graças a Deus pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos apresenta um Messias, que se outrora foi prometido, agora é factual. Prometido pela lei e pelos profetas, mas realizado na história. O Messias que rompeu as fronteiras da eternidade, do espaço e do tempo, ao encarnar, assumindo a natureza humana. E vivendo de maneira perfeita nessa terra, sem jamais pecar. Assumiu a minha e a sua culpa. Assumiu a nossa sentença, a ira de Deus em nosso lugar, tomando no madeiro, como um cordeiro sem mácula, aquilo que nos era merecido. Sendo totalmente Deus e totalmente homem. E por causa da sua natureza, matou aquilo que nos matava na sua morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou e não apenas ressuscitou para estar nessa terra, mas ascendeu com o seu corpo e hoje habita a eternidade ao lado da majestade nas alturas, como uma primícia dentre os mortos, dos quais nós haveremos de também ressuscitar. E porque ele cumpriu, meus irmãos, com perfeição e com totalidade a missão que o Pai lhe deu, eu e você agora podemos encher o nosso coração de esperança. Eu e você agora podemos exultar em esperança, porque se Jesus cumpriu plenamente, certamente há esperança para nós. Porque o Messias prometido veio, viveu entre nós, morreu vencendo a morte. Essa manhã, meus irmãos, é uma oportunidade de recomeço. Essa manhã não é simplesmente uma manhã comum, mas é uma oportunidade de recomeço. Assim como Deus prometeu ao povo de Israel, que estava em meio às cinzas e às ruínas, prometeu um futuro de restauração, repleto de alegria. Ele também promete a mim e a você nessa manhã. Há um futuro repleto de alegria, repleto de gozo, repleto de felicidade, de consolo, de esperança. Cristo fala a nós nessa manhã, meus filhos e minhas filhas. Eu dou a vocês uma nova oportunidade de recomeçar nessa manhã. A missão do Messias, meus irmãos, é trazer vida onde houve morte, luz onde havia trevas e esperança onde tudo parecia perdido. Se eu e você formos olhar para a nossa realidade, não há capacidade, não há possibilidade. Tudo que vemos é que falhamos, erramos, não conseguimos viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos e ensinamos. Mas o Evangelho de Deus em Cristo Jesus nos oferece uma possibilidade real de transformação, onde a nossa incapacidade nas mãos de Deus se torna a possibilidade e capacidade de obedecê-lo e cumprir a sua vontade. Meus irmãos, nós não dependemos mais da nossa força. Nós dependemos única e exclusivamente do poder de Cristo Jesus. E que agora nos deu uma nova identidade, como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua própria glória. E sabe o que Ele deseja de nós? Ele não deseja apenas um discurso vazio ou uma postura religiosa. Tudo que Ele deseja de nós é o nosso coração. Talvez você pense em uma performance. Eu preciso ler mais a Bíblia. Sim, você precisa, mas não é isso. Sabe qual é a matéria-prima para que Deus transforme o nosso coração? É justamente Ele, o nosso coração. Quando damos o nosso coração pedinte, necessitado na mão de nosso Deus,
Ele nos toma nas suas mãos e transforma para a sua própria glória em um coração possível de obedecê-lo e viver o evangelho com autenticidade. Eu gostaria de terminar de forma prática desafiando vocês. Desafiando você, cada um aqui nessa manhã, a entregar a sua agenda ao senhorio de Jesus. Estamos no final do ano. Momento de rever o que vivemos, o que passamos. E o desafio é, entregue a sua agenda ao senhorio de Jesus. Recalcule, realoque compromissos, planos, tomando como prioridade o Senhor e a sua missão. Tomando como prioridade Jesus, a sua palavra, vivendo como o ponto central da sua vida, o qual você vai orbitar Cristo. Esse é um desafio de Jesus a nós essa manhã. Entregue a sua agenda ao senhorio dele. E sabe qual é a missão de Jesus para nós? Está clara em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão de Jesus se estendeu a nós e se torna a nossa missão. Uma missão que nos enche de esperança, porque Ele solucionou o nosso maior problema, nos salvando e nos redimindo, nos vestindo de justiça. E agora a nossa resposta não é outra, senão tomá-lo como o centro da nossa vida. E que nós possamos então louvar a Deus, que nos vestiu com justiça eterna, como diz o verso 10 e 11. Vamos ler junto? Que esse seja o nosso louvor a Deus nessa manhã. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como um noivo se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Meus irmãos, assim como uma semente cai num jardim, na terra, e certamente germina e brota, da mesma forma, o Senhor fará com que o louvor dele, com que a justiça dele brote perante todas as nações, a despeito das circunstâncias. O Senhor Jesus, aquele que veio a primeira vez, nos dá esperança na sua missão, porque hoje nós provamos do consolo, da esperança, da alegria e da salvação. Mas quando olhamos para frente, o Messias escatológico se apresenta a nós. Aquele que veio pela primeira vez, sem dúvida voltará. E ele enxugará dos nossos rostos toda dor, lágrima, choro, porque as primeiras coisas já haverão passado. Então existe esperança na missão do Messias, hoje e futuramente. A minha oração, eu peço que vocês se coloquem de pé para que possamos orar juntos, é que a nossa alegria não esteja apenas naquilo que Ele fez, meus irmãos, mas naquele que fez e continua a fazer todas as coisas por nós. A minha oração é que nós encontremos a nossa suficiência, o nosso regozijo no Senhor, porque sem a sua presença toda alegria é vazia. E que o nosso desejo seja não apenas pelo que Ele pode dar, mas pelo noivo. Porque por mais que estejamos vestidos com as vestes nupciais, se o noivo não está presente, a alegria não está completa. Que o nosso coração deseje Cristo e a sua obra.